Bem-vindos a mais um episódio no canal O Viajante. No vídeo de hoje, vamos analisar uma nova declaração do presidente Donald Trump, que voltou a afirmar que se o Irã não aceitar negociar, os Estados Unidos poderão tomar o petróleo iraniano. Mas a pergunta que realmente importa é: como Trump poderia, na prática, fazer isso? Recentemente, o presidente americano voltou a ameaçar o Irã. Segundo ele, caso Teherã não aceite negociar e não reabra imediatamente o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos poderiam destruir completamente usinas elétricas, poços de petróleo e até mesmo a estratégica ilha de Karg. E foi além. Trump também mencionou possíveis ataques às usinas de dessalinização iranianas. Diferente de outras ocasiões, essa ameaça vem acompanhada de movimentações concretas. Os Estados Unidos já enviaram para a região 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais. A 31ª MEU, a bordo do USS Trípoli, que já chegou ao Golfo. E a 11ª MEU, com o grupo anfíbio do USS Boxer, atualmente a caminho. Juntas, essas forças somam quase 5.000 marines. Além disso, o Pentágono mobilizou elementos de uma divisão aerotransportada, totalizando cerca de 3.000 paraquedistas. No total, estamos falando de aproximadamente 8.000 soldados adicionais posicionados no Oriente Médio, especializados em operações de assalto e tomada de território inimigo. Diante desse cenário, surge a grande questão: como seria de fato uma operação para tomar a ilha de Karg? Isso é realmente possível? E mais importante, essas forças seriam suficientes? Antes de tudo, é preciso entender o que está em jogo. A ilha de Karg é um pequeno afloramento de coral no norte do Golfo Pérsico, a cerca de 25 quilômetros da costa iraniana. Ela tem cerca de 8 quilômetros de comprimento e entre 4 e 5 quilômetros de largura. Mas o tamanho engana. Karg é uma das infraestruturas energéticas mais importantes do planeta. Cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã passam por essa ilha. Ali estão concentrados terminais de carregamento, tanques com capacidade para até 30 milhões de barris, oleodutos submarinos conectados ao continente e píeres capazes de receber superpetroleiros. A capacidade de escoamento pode chegar a impressionantes 1,6 milhão de barris por dia. Atualmente, cerca de 20.000 pessoas vivem na ilha. A maioria civis ligados à indústria petrolífera, mas também há presença militar significativa da Guarda Revolucionária Iraniana. Entre essas forças está a 112ª Brigada Naval Zolfagar, especializada em ataques com embarcações rápidas. Mesmo após ataques anteriores que enfraqueceram suas defesas, o Irã vem reforçando a proteção da ilha. Sistemas portáteis de defesa antiaérea, conhecidos como MANPADS, estão sendo deslocados para a região. Minas antipessoal e anticarro foram instaladas ao longo do litoral, especialmente nas áreas mais prováveis de desembarque. Há também indícios de armadilhas explosivas próximas às infraestruturas críticas. Além disso, o Irã conta com drones FPV capazes de identificar e atacar alvos individuais com precisão. E talvez o fator mais preocupante: a proximidade com o continente. A apenas 25 quilômetros da costa, Karg está totalmente ao alcance da artilharia iraniana e de sistemas de foguetes múltiplos. Isso significa que a ilha poderia ser bombardeada quase continuamente. Mesmo com ataques americanos contra bases e lançadores, o Irã ainda mantém capacidade de lançar mísseis balísticos e de cruzeiro. Em outras palavras, qualquer força que desembarque ali enfrentaria um ambiente extremamente hostil. Mas como seria essa operação na prática? Uma missão dessa complexidade provavelmente seria dividida em 3 fases principais. A primeira fase seria a preparação do campo de batalha. Antes de qualquer tropa tocar o solo, os Estados Unidos intensificariam bombardeios de supressão. Aviões A-10, helicópteros Apache, além de caças como F/A-18 Super Hornet e F-35, atuariam para garantir superioridade aérea e neutralizar defesas. A segunda fase seria a inserção aérea. Com o Estreito de Hormuz possivelmente fechado,
O desembarque não ocorreria pelas praias, mas pelo ar. Aeronaves como o MV-22 Osprey e helicópteros CH-53 transportariam tropas e suprimentos diretamente para pontos estratégicos da ilha. A estratégia seria voar baixo, evitando detecção, e pousar diretamente nas áreas de infraestrutura crítica. Assim que chegassem, os marines se dispersariam rapidamente para tomar centros de comando e controle, especialmente os ligados à distribuição de petróleo. Helicópteros de ataque AH-1Z Viper dariam cobertura, eliminando qualquer resistência remanescente. A terceira fase seria a limpeza e consolidação. Com as defesas já enfraquecidas, a neutralização da guarnição iraniana poderia levar horas, não dias. Isso faz parte da doutrina das MEUs. Veículos blindados leves, LAV-25, seriam utilizados para avançar rapidamente contra focos isolados de resistência. Mas tomar a ilha seria apenas o começo. Logo após a ocupação, as forças americanas precisariam encontrar abrigo imediato, porque o Irã provavelmente iniciaria bombardeios intensos quase que imediatamente. Nesse ponto, surge um dilema estratégico. Se o Irã atacar com força total para retomar a ilha, corre o risco de destruir sua própria infraestrutura vital. Mas, se não atacar, perde um dos ativos mais importantes de sua economia. Agora, a questão central. Essas forças seriam suficientes? A resposta curta é sim, para tomar a ilha. Mas mantê-la sob ataque constante é outra história. Uma MEU é altamente eficiente em operações rápidas. É uma força autossuficiente, ideal para capturar objetivos como uma ilha do tamanho de carga. Mas sustentar essa posição a poucos quilômetros de um país hostil, sob fogo contínuo de foguetes, drones e mísseis, é um desafio completamente diferente. Os paraquedistas da 82ª Airborne ampliam a capacidade de resposta rápida. Mas são tropas leves, vulneráveis a contra-ataques mais pesados. Para manter o controle da ilha no longo prazo, os Estados Unidos precisariam de reforços significativos, como sistemas avançados de defesa antiaérea, logística naval contínua e rotação constante de tropas. E mesmo que consigam tomar carga com sucesso, isso resolveria o problema do Estreito de Hormuz? Não necessariamente. Usar a ilha como moeda de troca pode não ser suficiente para forçar o Irã a negociar. Há também um risco real de sabotagem. O próprio Irã poderia destruir suas instalações, negando qualquer ganho estratégico aos Estados Unidos. E, como resposta, poderia intensificar ataques contra a infraestrutura energética de aliados no Golfo. O resultado seria um cenário extremamente instável. Forças americanas entrincheiradas em uma ilha sob ataque constante, tentando proteger uma estrutura que talvez já esteja destruída, enquanto o Estreito de Hormuz continua fechado. Um verdadeiro cenário de pesadelo. Ainda assim, diante de um impasse diplomático, essa pode ser vista como uma das poucas alternativas viáveis. E você, o que acha desse cenário? Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos conteúdos.